Sim, e temos hoje aqui connosco à conversa um amigo de longa data de Alexandre O'Neill. António Torres, 84 anos, baiano, brasileiro, conheceu O'Neill ainda na década de 60, já lá vão umas boas semanas, como eu gosto de dizer, e vai estar hoje aqui um pouco à conversa connosco para nos trazer a sua memória mais que pessoal, a sua memória emotiva, certamente, desse seu grande amigo, o escritor Alexandre O'Neill. António, muito bem-vindo ao nosso convívio. Muito bem, muito obrigado, João Morales. Muito feliz de estar à conversa com você e à conversa sobre o querido, o imortal, o inesquecível Alexandre O'Neill. Olha, comecemos pelo princípio, como se costuma dizer. Quando é que tu conheces o Alexandre O'Neill e como? Conta-nos. Foi no meu primeiro dia em Lisboa, em 1965. Ainda pá. Era a primeira segunda-feira de julho daquele ano. Cheguei num navio chamado Augustus, no domingo à noite, com uma carta no bolso que me prometia um emprego na Praça de Londres, de uma agência de publicidade numa Praça de Londres, Em Lisboa. em Lisboa. Hospedo-me na pensão João do Rio, na Praceta João do Rio, para ficar perto da Praça de Londres. Acordo cedo, e a mesa da pensão era fartíssima, todas as frutas do mundo, todas as frutas de Portugal à mesa. Vou muito bem alimentado para o novo emprego. E lá combinamos de começar no dia seguinte. Aí vou andando e avisto o Café de Londres. E aproveito para engraxar os sapatos, porque tinha viajado muito e os sapatos não estavam bem para me apresentar a Lisboa, né? E à frente, ao engraxar o sapato, eu avisto um telefone à entrada do café, pendurado na parede. Aí ponho a mão no bolso e vejo que eu trazia o telefone de um senhor chamado Galveias Rodrigues, que era simplesmente o dono da Telecine Moro, o maior estúdio de filmes publicitários de Portugal. E eu levava um presente dele, de um diretor de arte, diretor artístico brasileiro, que havia trabalhado lá 6 meses e ficar amigo do Galvez Rodrigues. Telefone para o Galvez. O Galvez pergunta: aonde estás? Estou aqui à Praça de Londres. Entre num táxi e venha para cá a correr. Aí eu fui para lá. E ele ficou muito feliz em conhecer aquele jovenzinho reitor brasileiro. E me levou para conhecer todas as salas, todo o estúdio de filmagem, tudo. Era grande o estúdio, era uma coisa potente. E ele disse: agora vou te apresentar o meu redator. É um dos maiores poetas desse país. Se chama Alexandre O'Neill. E empurrou a porta e disse: Alexandre, este é o Antônio, que acaba de chegar a Lisboa. Como tu, ele também é redator. Só não é poeta como tu, mas é redator. Aí o Alexandre se levantou e me mostrou a parede dele cheia de recortes de revistas e de jornais brasileiros, com crônicas de Carlos Drummond de Andrade, de poema de João Cabral do Melo Neto, coisas assim, né? E aí ele abriu a gaveta e mostrou o livro que ele havia publicado, a antologia do João Cabral do Melo Neto, a primeira antologia portuguesa de João Cabral do Melo Neto, foi organizada pelo Alexandre O'Neill. E aí, É muito engraçado tu estares já a falar do João Cabral, porque há uma imagem que eu quero, obviamente, partilhar convosco. Já consegues certamente imaginar qual é.
que é esta imagem. Esta imagem é um mapa do Recife, correto? Sim, Com o poema Saudação a João Cabral de Melo Neto, do Alexandre O'Neill, escrito fez. por cima do mapa e assinado por ele, datado de 1960. Ou seja, já é de há muito, já vem de longe esta relação do O'Neill com a poesia do João Cabral de Melo Neto e, por consequência, com o Brasil. Sim, sim. Ele era muito amigo do João, ele visitava o João Cabral, que era cônsul do Brasil em Sevilha, naquela época, e o João visitava em Lisboa, eles eram muito amigos, muito amigos. É de facto muito interessante, sim, senhora. Diz-me uma outra coisa. Falaste aí, portanto, vocês conhecem-se no meio da publicidade, no mundo da publicidade. Achas que há alguma relação entre a poesia do Alexandre O'Neill e a sua atividade enquanto publicitário? Ele levou a poesia para a publicidade, de alguma maneira, e de alguma maneira foi beneficiado por ela, Exatamente. como eu também me sinto na prosa. Eu me sinto beneficiado pela publicidade, Exato. como antes pelo jornalismo. Tá entendendo? Exato. Exato. São as duas escolas As que se coisas não tocam. são estanques, não é? As Não coisas são não são essas. fechadas. Exato. Nós viemos de um tempo onde não havia faculdade de comunicação. Certo. Então, a gente aprendia as coisas ao andar, a gente aprendia fazendo, fazendo, né? Mas eu só queria concluir aquele primeiro encontro, assim, porque tem um Uhum. lance, tem um momento muito engraçado, é que ele olha para mim e eu estava vestido assim com casaco, feito para a viagem, né? Sob medida, no alfaiate. E ele olha para mim e diz assim: Napá, que bonito esse teu casaco. Era um casaco azul, né? Aí eu olhei para ele, o casaco dele era. E eu disse assim: o teu também é O bonito. casaco dele era quê? Só houve um salto, não se ouviu. Marrom, marrom, Ok. marrom. Aí ele, ele diz assim: ah, mas não tem um caimento desse seu. Esse seu está muito bem feito. Aí eu virei para ele e disse assim: você quer trocar o casaco? Ele disse: quero. Aí ele tirou o dele e me deu, e eu dei o meu para ele. Ele disse assim: agora vamos ao espelho para vermos como estamos. Aí fomos ao espelho, né? E olhamos. E disse: ficou bem, coube nós dois. E foi assim que começou a nossa relação, com uma troca de casacos. Meu Deus, já andavam a brincar aos surrealistas nessa altura. Já, já havia aí uma coisa brincante nisso. Eu, né, 2 meses depois, em Lisboa, eu fiquei desempregado e eu telefonei para ele. Sei, rapaz, estou à rasca. Me mandaram embora. Eu não me entendi com o teclado de Lisboa, não me Hum, entendi com o jargão publicitário de Lisboa, não me. A publicidade é feita da língua do cotidiano, eu claro, vinha claro, claro. de um outro cotidiano, Fazer né? publicidade numa outra língua não é fácil, Não é exatamente. fácil, por causa disso. Eu levei tempo para me adaptar a isso, mas consegui me adaptar. Aí, quando ficou meio a meio, meio ao Brasil, meio a Portugal, aí a coisa funcionou. Mas aí o, o, o Anil disse: ah, pega a sua mala e vem cá para casa. Marcou a hora de eu ir. Quando eu cheguei à casa dele, ele me recebeu na Rua da Saudade. Ele morava na Rua da Saudade, 23, quarto andar. Aí, quando eu chego lá na Rua da Saudade, subo aquelas escalas de mala à mão, ele abre a porta, sorridente, e me bota para morar na biblioteca dele, numa cama, e ele disse: é aqui que tem uma cama, uma mesa e os livros. Pronto. Foi aí que começou
a minha vida de escritor verdadeiramente foi nessa hospedagem do Alexandre O'Neill. Exatamente. Porque as boas-vindas que ele me deu foram as seguintes. Pá, tu não precisas de emprego. Eu disse, como não? Estava sem um tostão no bolso. Ele disse, vou te trancar aqui a pão e água, para que escreva. Aí eu virei para ele e disse assim, Alexandre, como é que você sabe que eu quero escrever? Ele disse, está na sua cara, está na sua fala. Para mim, aquilo eu fiquei arrepiado. Eu havia decidido mudar para Portugal, muito jovem, exatamente em busca de um texto. Olha a sorte desse mundo de cair no primeiro dia nas mãos desse abençoado Alexandre O'Neill, que foi o meu tutor literário nos 3 anos que eu vivi em Portugal e um amigo da vida inteira. Era essa introdução que eu queria fazer. Claro que sim, claro que sim. Como era o O'Neill, António? Que memória é que tens desse homem? Era um homem chegado a uma certa melancolia, que disfarçava isso muito bem com um senso de humor cortante. Muito bem. Ele tinha um humor bem ácido, bem ácido. Ele era pouco indulgente com seus pares, ele não era assim muito. Ele tinha umas poucas amizades. À época, ele era amigo do Cardoso Pires. Me levou a. Ele me apresentou o Cardoso Pires ao andar no Chiado, ali no, numa rua assim, na Baixa. Uhum. Encontramos o Cardoso Pires, ele me apresentou e tal. José Cardoso Pires, cujo o centenário se assinala este ano. Que maravilha! O ano passado foi do O'Neill, esse ano é do Cardoso Pires. Cardoso Pires, exatamente. O, José Cardoso Pires. ele me levou na casa do, meu Deus, o poeta, o, um poeta do surrealismo, muito amigo dele, que agora me O escapa o Cesarini? nome, O Cesar... Cesarini. Mário Cesarini de Vasconcelos. Não, não foi o Cesarini, foi um Não? outro. Não, é um outro. Cruzeiro Que é Seixas? um, não, eu vou me lembrar ao correr mas e ele chegou para esse poeta e disse assim: Enapá, eu te trago aqui um brasileiro que chegou a Lisboa me falar de Scott Fitzgerald. Mesmo, desculpa, resto de uma viagem Hum. longa, estrada e avião. Vou ter que levar esse gajo a sério. Olha, Seria o Mário Henrique Leiria? hã? Seria o Mário Henrique Leiria? Não, depois eu me lembro aí, te Ok. falo que. Né? Mas continuemos a conversa. Sim, senhor. Pergunta o que mais o senhor queria saber. Não, o que eu quero saber essencialmente é a tua memória viva do Alexandre O'Neill. Eu já disse que tu pertences à Academia Brasileira de Letras, és uma figura grada das letras brasileiras. Como é que a academia, como é que a universidade e quem pensa as letras e a literatura aí no Brasil, e sei que são muitos e bons, olham para o trabalho e o percurso literário do Alexandre O'Neill? Olha, há acadêmicos, sim, que conhecem muito bem a obra dele e que são bem tratados. Houve uma vez uma sessão na academia em que eu falei do Alexandre O'Neill e que fui muito apoiado, né, pelo Alberto da Costa e Silva, que me contou de público que quando ele foi embaixador do Brasil em Lisboa, costumava convidar
escritores portugueses para reuniões na casa dele, nos fins de semana, encontros, e que o O'Neill ele tinha a honra de receber o O'Neill sempre nesses encontros. E foi mostrada a edição que o O'Neill fez do João Cabral, que foi acadêmico, né, com certeza, e com o prefácio do Alexandre Pinheiro Torres, né, Sim. que é essa edição da poesia de João Cabral. E a propósito do João Cabral, teve uma coisa engraçada do O'Neill. Eu estava a trabalhar no Porto, quando o O'Neill me telefonou dizendo o seguinte: opa, ouve lá, pá, o João Cabral vai ao Porto para a apresentação da peça sobre vida e morte severina, ou morte e vida severina, Sim. que havia sido premiada no Festival de Nancy e teve convite para se apresentar em Lisboa e ao Porto. Aí ele disse assim: poxa, mas eu não conheço o João Cabral, o que é que eu vou falar com ele? Eu vou assistir a peça, mas eu não. Ele disse: não, procura o João Cabral. Eu disse: mas eu falo o quê para o João Cabral? Diz que é meu amigo. Pronto, diz que é meu amigo. Aí tá bom, fugi a peça, foi um sucesso extraordinário. Muitos jovens, foi no cinema ali na Praça da Batalha, né? E lotou completamente. E, e muita animação com a peça, com a música do Chico Buarque para a peça, né? E aí eu vou aos bastidores e o João Cabral cercado de gente, ele fazer perguntas, né? Na hora que abriu uma vaga, eu estendi a mão e disse assim: João Cabral, meu nome é Antônio Torres, eu sou amigo do Alexandre O'Neill. Aí ele apertou a minha mão e disse: ah, bom. Apertou assim. E continuou dando entrevista, continuou, né? Aí eu saí envergonhado, fui embora. Disse: poxa, não dá para falar com o João Cabral em tal situação. Aí ele me ligou a cobrar. Foste falar com o João Cabral? Eu disse: sim. E ele? Ele apertou minha mão e continuou falando com os outros. Pois é, a tecnologia tem destas coisas. Estávamos a falar, animadamente, e de repente, caput, como dizem os alemães. O António foi para um lado, eu fui para o outro, e perdemos-nos no hiperespaço. Felizmente, quem cria os problemas, regra geral, cria também as soluções. E continuamos então esta conversa por aqui, pelo telemóvel e não pelo computador. Há quase sempre, soluções na vida. António, Sim, António, senhor. Eu? estava a ouvir-te, mesmo para terminarmos a nossa conversa, estava a ouvir-te e estava a pensar que há uma palavra que se vai repetindo várias vezes ao longo desta nossa pequena conversa. Há um poema, um dos mais conhecidos do Alexandre O'Neill, que começa justamente: mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo. Oh, António, este poema quase que podia ter sido escrito para ti. É fantástico isso, é fantástico. Eu agora fico muito emocionado com essas lembranças desse poema, do qual eu gosto muito, né? E a outra coisa do O'Neill que eu carrego pela vida fora como o meu alto de fé, que é o seguinte: folha de terra ou papel, tudo é viver, escrever. Quer dizer, o O'Neill me deu assim o mote da vida. A convivência com ele, esses dois versos dele traduzem muito tudo que eu aprendi dele, né? Quer dizer, traduz o que ele me ensinou, traduz a importância que ele representou na minha vida. Foi uma sorte assim imensa ter ido para Portugal aos 24 anos,
e chega lá e conhecer aquele jovem poeta de 40 anos, né, no frescor da sua atividade, da sua produção. Eu o vi fazer, assim, à mesa do café da manhã, ele escreveu um poema de saudação a Manuel Bandeira, que estava a fazer 80 anos e havia sido convidado para ir a Portugal. E quando ele chegou, ele viu no jornal, acho que era o Diário Popular, o Diário de Lisboa, né? Aham. Viu a notícia da chegada do Manuel Bandeira e ele escreveu um poema assim: Alô, vovô. Era um poema brincante, fantástico. Quer dizer, o Anil tinha essas coisas de lembra um pouco os repentistas nordestinos, que naturalmente são repentistas portugueses, que foram para o Nordeste, né, e aprimoraram muito essa arte da improvisação na poesia, né, a poesia de Retenho, improviso. retenho muito em especial aquilo que disseste há pouco. Um homem melancólico que disfarçava essa melancolia com um aparente, por vezes, bom humor. Sim, sim, sim. António, foi um gosto, como sempre, estar à conversa contigo para recordarmos aqui em conjunto o enorme Alexandre O'Neill. Enquanto são lidos, os poetas não morrem, sabemos isso. Eu posso dar uma palavrinha final? Não? Claro que sim, força. Ele me acompanha não só nas minhas memórias, na minha lembrança, na gratidão eterna que tenho por esse convívio tão rico. Ele foi a minha universidade de letras, ele foi a faculdade de letras que eu nunca tive. Não precisava, conhecendo Alexandre O'Neill, não precisava, já estava lá, estava nele, nas leituras que ele fazia em voz alta e me pedia para fazer em voz alta, me pedia para ler João Guimarães Rosa em voz alta, O Grande Sertão Veredas em voz alta, o que para mim representou também um grande aprendizado daqueles ritmos, daquela musicalidade da prosa do João Cabral, né? E do Guimarães Rosa, Do Guimarães Rosa, sim. do Guimarães Rosa. E foi isso. O O'Neill foi a minha universidade, o O'Neill foi uma lição de vida, o O'Neill foi uma lição de arte. E não é pouco que eu lhe devo, e tenho, de alguma maneira, tentado dizer isso desde o meu primeiro livro, ele está entre as pessoas a quem eu dedico, se chama Um Cão Voando para a Lua. O segundo, Os Homens dos Pé Redondo, tem uma epígrafe dele, do poema pouco original do Medo. Né? Agora, mais recente, o meu romance mais recente, publicado em Portugal pela Teodolito, é o Querida Cidade. A epígrafe do O'Neill, ele está lá, né? Está lá nesse Está livro. sempre presente na tua memória e na tua Ele é uma escrita. presença. Já Que giro. escrevi muito sobre ele, né? Sabe, por aqui, pelo país. Ou encerro muitas das minhas conferências citando folha de terra ou papel, tudo é viver, escrever. Assim dizia o poeta português Alexandre O'Neill, um amigo de toda a vida. E terminamos em grande. Enorme abraço, António. Vamos falando e até sempre. Muito obrigado, João Mourão.